qual é o melhor analog horror já feito. O anúncio do filme de The Mandela Catalog trouxe uma discussão antiga de volta. Afinal, ele realmente é o melhor analog horror já feito? Porque quando esse assunto aparece, quase sempre os mesmos 3 nomes aparecem na conversa: Local 58, Gemini Home Entertainment e The Mandela Catalog. Mas qual deles realmente merece o primeiro lugar? Hoje eu vou colocar os 3 lado a lado, sem nostalgia, sem favoritismo e usando exatamente os mesmos critérios: terror, lore, execução e impacto cultural. E no final eu vou defender porque a minha ordem faz sentido. Em terceiro lugar, eu deixei Gemini Home Entertainment. E calma, antes que o total de 0 pessoas abram os comentários bravos comigo, eu gosto muito de Gemini Home Entertainment. Na verdade, eu acho que ela faz uma coisa melhor do que qualquer outra série dessa lista. O problema é que olhando o conjunto total da obra, ela fica um pouco atrás das outras duas. Terror. O que mais me pega em Gemini Home Entertainment é que ela não tenta te pegar com jumpscare, ela quer te deixar desconfortável e tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Tudo começa de um jeito extremamente familiar. O primeiro episódio, por exemplo, começa com um vídeo educativo sobre os animais mais estranhos do mundo, focado em Minnesota, nos Estados Unidos. Só que o tal animal estranho revelado no meio do vídeo é o Woodcrawler, uma criatura parasita que não deveria existir. E esse é só o começo, a série inteira gira em torno da Iris, uma entidade do tamanho de um planeta com aparência de Woody que está lentamente convertendo a Terra à sua própria imagem através de parasitas. Tudo isso é apresentado através de fitas de empresas fictícias com nome de multinacional genérica, então o choque nunca vem de jumpscare, vem da sensação de estar assistindo um material educativo comum e perceber aos poucos que aquilo está documentando o fim do mundo em tempo real. Pra mim, esse é o maior mérito da série. Ela não tenta te fazer pular da cadeira, ela faz você se sentir desconfortável, e não é aquele desconforto gratuito, é um desconforto psicológico. Você só olha pra aquilo e pensa, isso simplesmente não deveria existir. E esse tipo de medo é muito difícil de construir, porque era muito mais fácil transformar tudo isso em gosto sem propósito. Na maior parte do tempo, Gemini encontra um equilíbrio muito bom, e você termina alguns episódios com aquela sensação estranha de ter visto algo profundamente errado, e isso fica na cabeça por um tempo. A lore. Agora vem um ponto em que mais me impede de colocar Gemini acima das outras duas, e não é porque a lore seja ruim, longe disso. O problema é que ela parece muito fragmentada. Às vezes você termina um episódio, abre o próximo e continua sem saber se aquilo aconteceu antes, depois, ou se nem faz parte exatamente da mesma história. Existe um universo ali, mas ele parece espalhado em várias peças que nem sempre conversam entre si. E isso pesa bastante num gênero como analog horror, porque boa parte da diversão acontece depois que o episódio acaba. É quando a comunidade começa a pausar frame, comparar detalhes, montar linha do tempo, ligar um vídeo no outro, e quando a série oferece pouco material para esse tipo de discussão, o interesse costuma esfriar mais rápido. Não porque ela seja menos criativa, mas porque recompensa menos quem gosta de investigar. A execução. Se a gente estiver falando de qualidade técnica, eu acho que Gemini leva. É provavelmente a série mais bonita das 3, a direção de arte é absurda, a textura das fitas, as cores, a qualidade das distorções, o jeito como o ambiente vai ficando estranho, sem nunca abandonar completamente aquela estética de propaganda antiga. Tudo parece muito pensado. É o tipo de série que você pode assistir uma segunda vez, prestando atenção só nos detalhes visuais e ainda encontrar coisa nova. O impacto cultural. Esse é o único critério que ela realmente fica atrás. Quem descobre Analog Horror normalmente não começa por Gemini. Quase sempre a porta de entrada é outra e depois a pessoa acaba chegando nela. Dentro da comunidade ela é extremamente respeitada, mas fora dela nem tanto. Ela nunca teve o mesmo alcance de Local 58, muito menos de Mandela Catalog, e isso pesa quando a gente fala de impacto. Então, no fim, Gemini Home Entertainment fica com o terceiro lugar, não porque ela seja uma série fraca, muito pelo contrário, ela provavelmente tem a melhor direção de arte dessa lista. Só que quando eu coloco os 4 critérios lado a lado, os próximos 2 conseguem entregar um conjunto ainda mais completo. Em segundo lugar, Local 58. Agora, a gente entra numa parte que pra mim fica bem mais difícil, porque dependendo do dia eu consigo entender perfeitamente alguém colocando o Local 58 em primeiro. Uma curiosidade rápida antes de começar é que o Local 58 foi criado pelo Chris Straub, o mesmo criador da creepypasta Candle Clove. O indicativo da emissora fictícia é inclusive uma referência escondida à própria história. Não muda o ranking, mas é um detalhe muito legal. Agora vamos aos critérios. Se eu tivesse que escolher qual dessas 3 séries seria mais assustadora, provavelmente eu escolheria o Local 58. E isso acontece por um motivo muito simples. O medo aqui não vem de um monstro, não vem de uma criatura, não vem de um assassino. O perigo é a própria transmissão. Você liga a TV esperando assistir um jornal, um alerta de emergência, uma propaganda comum e tudo parece normal até deixar de parecer. As instruções começam a ficar estranhas, as mensagens parecem oficiais, mas aos poucos você percebe que aquilo não está tentando proteger ninguém, está tentando manipular você. E essa ideia é brilhante porque ela brinca com uma paranoia muito específica, a de que uma coisa completamente comum com um canal de televisão pode se tornar algo hostil. Não é um medo que depende de jumpscare nem de violência, é um medo construído pela dúvida.
Você passa o episódio inteiro tentando entender em que momento daquela situação deixou de ser normal e quando percebe já está completamente desconfortável. Pra mim, dos três, esse é o terror mais eficiente. A lore. Aqui a história muda um pouco. O universo de Local 58 é muito consistente, mas também é bem menor. Cada episódio funciona quase como uma história independente. Existe uma conexão entre eles, só que ela é muito mais sutil. Você termina um vídeo querendo descobrir mais, só que a série nem sempre entrega informação suficiente para montar aquelas linhas do tempo enorme que a comunidade adora fazer. É uma lore que funciona muito mais pela atmosfera do que pela quantidade de informação, o que não é necessariamente um defeito, é uma escolha. Mas comparado diretamente com o primeiro lugar, ela oferece bem menos espaço para teoria. A execução. Se existe um critério em que Local 58 quase encosta na perfeição, é esse. A consistência da série impressiona. Cada episódio parece completamente diferente, mas todos parecem pertencer exatamente ao mesmo universo. E isso é muito difícil de fazer. Você nunca tem a sensação de que um episódio tá ali só para preencher espaço. Todos acrescentam alguma coisa, mesmo quando respondem poucas perguntas. E talvez seja justamente isso que faz a atmosfera funcionar tão bem. A série nunca entrega respostas demais, ela confia que o espectador vai preencher o espaço sozinho. No terror, isso costuma funcionar melhor do que explicar tudo. O impacto cultural. Aqui existe uma coisa que muita gente esquece. Local 58 talvez não tenha sido a série que apresentou o analog horror para o grande público, mas ela ajudou a definir como esse gênero funciona até hoje. Muitos criadores beberam diretamente dessa fonte, o formato de transmissão interrompida, a estética da televisão local, os alertas de emergência, a narrativa construída por pequenos detalhes. Então seria injusto dizer que ela teve pouco impacto. Na verdade, o impacto dela foi enorme, só que muito mais dentro da própria comunidade do que fora dela. E talvez seja justamente por isso que ela continua sendo tão respeitada até hoje. Agora, tem uma coisa que eu ando pensando muito. Se algum estúdio amanhã anunciasse uma adaptação de Local 58 pro cinema, eu ficaria muito mais preocupado do que fiquei com Mandela. Porque a força dessa série está justamente no formato, na sensação de assistir uma transmissão que nunca deveria existir. Transformar isso num filme tradicional de 2 horas é um desafio muito maior do que parece. Mas isso não significa que Mandela seja melhor só por ser mais fácil de adaptar. Isso a gente descobre agora com o primeiro lugar, que é obviamente ele, Mandela Catalog. Chegamos ao primeiro lugar e eu imagino que muita gente já esperava essa escolha. Mas não é porque ela vai virar filme e também não é simplesmente porque é a série mais famosa. Pra mim, Mandela Catalog fica em primeiro por um motivo muito mais importante. Ela é a que melhor consegue juntar os 4 critérios ao mesmo tempo. O terror. O conceito é assustador justamente porque é simples. Existem entidades capazes de copiar pessoas quase perfeitamente, mas sempre existe uma coisa errada. Um olhar que dura um tempo demais, um sorriso que parece forçado, uma expressão que parece simplesmente não parecer humana. E isso ativa um medo muito primitivo, o medo de não conseguir confiar nas pessoas ao seu redor, nem na própria percepção. Esse é o tipo de terror que continua funcionando depois que o episódio acaba. Você sai do vídeo prestando atenção em pequenos detalhes completamente normais. E talvez esse seja o maior elogio que eu possa fazer para uma obra de terror, quando ela consegue fazer você levar um pedaço daquele medo para o mundo real. Outro ponto que eu gosto muito é que Mandela consegue misturar vários tipos de horror sem perder a identidade. Tem terror psicológico, horror corporal, paranoia, elementos religiosos, mas nada parece colocado ali só para chocar. Tudo faz parte da construção daquele universo. A lore. Pra mim, essa é a lore mais rica das 3. Ela mistura religião, anjos, entidades, regras de sobrevivência, eventos históricos e personagens recorrentes. E faz tudo isso de um jeito que convida o espectador a investigar. É o tipo de série que recompensa quem presta atenção. Você reassiste um episódio e encontra um detalhe que passou despercebido, depois reassiste outro e aquele detalhe ganha um significado completamente diferente. É exatamente esse tipo de construção que faz a comunidade continuar produzindo teorias até hoje. Sempre existe uma peça nova para conectar. A execução. Nem tudo é perfeito e eu acho importante reconhecer isso. O segundo ato divide bastante a comunidade. Tem gente que gosta da mudança de direção e tem gente que acha que o ritmo desacelera demais. Eu consigo entender os dois lados e mesmo assim, quando eu olho para a obra inteira, eu acho que os acertos pesam muito mais do que os erros. O design dos alternates virou praticamente um ícone da internet. Mesmo quem nunca assistiu a série provavelmente já viu aquele rosto em algum vídeo, meme ou postagem. Pouquíssimas produções independentes conseguem alcançar esse nível de reconhecimento. O impacto cultural. Esse talvez seja o critério mais importante e também o mais fácil de exagerar. Então vale fazer uma distinção. Eu não acho que Mandela Catalog tenha criado o Analog Horror. Seria injusto dizer isso. Local 58, No True Hold e várias outras obras ajudaram a construir esse gênero muito antes. Mas eu acho justo dizer que Mandela foi quem apresentou o Analog Horror para o grande público. Foi a porta de entrada de muita gente. Ela saiu da bolha, chegou ao TikTok, ao YouTube, virou meme
vídeo de teoria, cosplay, virou referência e agora vai virar filme. Isso mostra uma coisa muito importante. Independente de você achar que ela é a melhor ou não, o alcance que essa série teve foi gigantesco e faz bastante sentido que Hollywood tenha olhado justamente para ela, porque das três talvez seja a que melhor funciona dentro de uma narrativa tradicional. Tem personagens recorrentes, conflitos mais claros, histórias que podem ser expandidas para 2 horas sem precisar mudar completamente a sua estrutura. Eu só tenho uma preocupação, será que Hollywood vai entender que o medo de Mandela não está só nos alternates? Porque se o filme transformar tudo em perseguição, jumpscare e susto barato, vai perder justamente aquilo que faz muita gente se apaixonar. Mas essa é uma conversa para quando o filme estrear. Então quando eu coloco tudo na balança, terror, lore, execução, impacto cultural, pra mim, The Mandela Catalog entrega o conjunto completo e é por isso que ela fica em primeiro lugar. Então, no fim, meu ranking ficou assim: Gemini Home Entertainment em terceiro, Local 58 em segundo e The Mandela Catalog em primeiro. Mas eu tenho certeza de uma coisa, muita gente que assistiu até aqui, se tiver alguém, discordou de pelo menos uma posição, e sinceramente essa é justamente a parte mais divertida. Então eu quero saber, se você tivesse que montar o seu top 3, como ele ficaria? Quero muito ler a opinião de vocês e se gosta de Analog Horror, já aproveita para se inscrever, porque esse é só o primeiro de muitos vídeos sobre o gênero. Valeu e até a próxima!